Já reparou como, às vezes, tudo começa a dar errado ao mesmo tempo? Não é um problema isolado. Não é uma perda só. É como se a vida resolvesse apertar todos os pontos sensíveis de uma vez. Pessoas se afastam sem explicação. Planos que pareciam certos desmoronam. Caminhos se fecham. E exatamente aquilo que você mais queria segurar começa a escorrer pelos seus dedos. E aí vem a pergunta silenciosa, que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O que eu fiz de errado? A sensação é de punição, de injustiça, como se o universo tivesse virado contra você justamente agora, quando você mais precisava de estabilidade. Você tenta entender, tenta consertar, tenta segurar, mas quanto mais tenta, mais tudo parece escapar. Talvez você esteja chamando isso de azar. Talvez esteja chamando de fracasso. Talvez esteja chamando de fim. Mas e se nada disso fosse o que parece? E se esse momento em que tudo parece ruir não fosse um colapso, mas um preparo? E se aquilo que está indo embora não estivesse sendo tirado de você, mas retirado por um motivo? E se a vida não estivesse te punindo, mas te reorganizando por dentro, mesmo que isso doa? Existe um tipo de transformação que não começa com respostas, mas com silêncio. Um tipo de mudança que não chega com avisos, mas com perdas. E quase ninguém percebe isso enquanto está acontecendo. Se você sente que está vivendo exatamente esse momento agora, fica comigo. Porque o que parece caos pode ser o início de algo muito maior. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo na sua vida. Você acorda um dia e percebe que nada está exatamente no lugar. Não foi uma queda repentina, foi uma sequência. Uma coisa após a outra começa a sair do controle. Pessoas que antes estavam presentes se afastam. Conversas mudam de tom. Planos que pareciam sólidos começam a ruir sem aviso. O que mais dói não é apenas perder. É perceber que aquilo que está indo embora é justamente o que você mais tentou preservar. A sensação que se instala é confusa e pesada. Você olha ao redor tentando encontrar um motivo lógico, uma explicação justa, mas não encontra. Tudo parece injusto demais para ser coincidência. Surge a ideia silenciosa de que talvez o universo esteja te testando, ou pior, te punindo. Você se pergunta onde errou, em que ponto tomou a decisão errada. Qual detalhe passou despercebido? Há um desconforto profundo em perceber que o esforço não foi suficiente para manter tudo de pé. Mesmo fazendo o possível, mesmo se dedicando, as coisas escapam. Isso cria uma sensação de impotência, como se a vida tivesse assumido o controle e te deixado apenas assistindo ao desmoronamento. Nesse estágio, o medo cresce. Medo de perder mais, medo de não conseguir reconstruir, medo de que esse caos seja permanente. A mente tenta correr atrás de soluções rápidas, de respostas imediatas, de algo que devolva a sensação de segurança. Mas quanto mais você tenta segurar, mais evidente fica que há forças em movimento que não obedecem à sua vontade. E é aí que o caos deixa de ser externo e passa a morar dentro. Uma inquietação constante, uma sensação de que algo terminou sem aviso, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que. Quando o caos se instala, algo dentro de você entra em conflito. Uma parte exige respostas imediatas, explicações claras, soluções rápidas. Ela quer entender o que está acontecendo, quer retomar o controle, quer decidir o próximo passo antes mesmo de aceitar que algo mudou. Essa voz interna não suporta o vazio. Para ela, silêncio é ameaça, pausa é fracasso, espera é sinal de abandono. Ao mesmo tempo, existe outra presença mais discreta, quase imperceptível. Ela não grita, não cobra, não apressa. Ela observa. Enquanto a mente se agita tentando organizar o que desmoronou, essa parte trabalha em um ritmo diferente, mais lento, mais profundo. Não tenta consertar o cenário de imediato, porque sabe que nem tudo precisa ser resolvido agora. O conflito nasce exatamente aí. De um lado, a urgência de controlar o que já não responde aos seus esforços. Do outro, um movimento silencioso que pede tempo, recolhimento e aceitação. O problema
é que essas duas forças não falam a mesma língua. A primeira quer garantias, a segunda opera sem promessas visíveis. Quanto mais a mente pressiona por respostas, mais o silêncio parece crescer, e isso gera angústia. Você começa a interpretar essa ausência de sinais como indiferença da vida, como se nada estivesse sendo feito a seu favor. Mas esse silêncio não é vazio, ele é ativo, ainda que invisível. O desconforto não vem apenas do que foi perdido, mas da incapacidade de entender o que está sendo construído. É nesse espaço entre o querer saber e o ainda não poder compreender que a tensão aumenta. Uma parte de você luta para manter tudo como era, enquanto outra já começou em silêncio a transformar quem você é. Com o tempo, começa a surgir uma percepção desconfortável, mas reveladora. Aquilo que você chama de perda não parece ter acontecido por acaso. Não foi um golpe aleatório, nem uma retirada cruel sem propósito. A vida começa a mostrar, ainda que de forma sutil, que o que foi embora já não se sustentava da mesma forma dentro de você. Há coisas que você segurava mais por medo do vazio do que por alinhamento verdadeiro. Pessoas, planos, expectativas e até versões antigas de si mesmo permaneciam não porque ainda faziam sentido, mas porque ofereciam uma falsa sensação de segurança. E agora, ao serem retiradas, deixam um espaço incômodo, porém necessário. Esse esvaziamento dói porque expõe. Ele revela o quanto você se apoiava em estruturas externas para se sentir inteiro. Quando essas estruturas caem, a sensação inicial é de fragilidade, como se algo essencial tivesse sido arrancado. Mas aos poucos, fica claro que nada foi tirado de forma aleatória. O que saiu abriu espaço. A vida não está te punindo, está te preparando. Ela começa a retirar o que não acompanha a direção da sua próxima etapa, mesmo que você ainda não consiga enxergar qual é essa direção. Esse processo não respeita o apego emocional, nem as promessas feitas no passado. Ele responde apenas à coerência entre quem você está se tornando e o que ainda permanece ao seu redor. O que mais assusta nesse momento é perceber que nem tudo o que você perdeu era de fato parte de quem você é hoje. Algumas coisas cumpriram seu papel e precisaram ir para que outras pudessem existir. A dor não vem da retirada em si, mas da resistência em aceitar que certos ciclos só precisavam terminar para que o espaço interno finalmente pudesse respirar. Aos poucos, você começa a perceber que nada do que está acontecendo foge de um ritmo maior. Existe um tempo atuando por trás dos acontecimentos, um tempo que não responde à ansiedade nem à urgência das suas expectativas. Ele não se move pela pressa de resolver, mas pela necessidade de amadurecer. E é justamente isso que mais incomoda. Perceber que você tentou acelerar processos para os quais ainda não estava pronto. Você queria respostas antes mesmo de compreender as perguntas. Queria resultados antes de aprender a sustentar o que viria junto com eles. Houve momentos em que confundiu desejo com preparo, vontade com prontidão. Agora, o atraso que antes parecia castigo começa a revelar outra face. Ele surge como contenção, como um freio necessário para evitar que você recebesse algo que ainda não saberia cuidar. Esse tempo invisível não é passivo. Enquanto nada parece acontecer do lado de fora, algo se reorganiza por dentro. Valores se ajustam, expectativas se dissolvem, antigas ilusões perdem força. Mesmo sem perceber, você começa a se tornar alguém diferente daquele que pediu certas coisas no passado. A compreensão que nasce aqui é sutil, mas profunda. Nem tudo o que demora está negado, nem tudo o que não chegou foi esquecido. Algumas coisas simplesmente aguardam um momento em que você não irá se perder ao recebê-las. Esse intervalo entre o querer e o poder sustentar é o verdadeiro campo de preparação. A frustração diminui quando você percebe que o tempo não está contra você. Ele está a favor do que precisa ser consolidado antes do próximo passo. E mesmo que ainda doa esperar, começa a ficar claro que certas construções exigem silêncio, maturação e uma transformação que não aceita atalhos. Chega um momento
em que o movimento externo simplesmente para. Nenhuma novidade, nenhuma resposta clara, nenhum avanço visível. Você continua fazendo o que pode, continua acreditando como consegue, mas o mundo parece em completo silêncio. Não há sinais que confirmem se você está no caminho certo ou se tudo deu errado de vez. É nesse vazio que a mente começa a se inquietar. O silêncio pesa porque ele não oferece direção. Ele não valida o esforço, nem recompensa a espera. Ele apenas permanece. Para quem está acostumado a medir a vida pelos acontecimentos, essa ausência de movimento soa como estagnação. Cada dia igual ao outro aumenta a sensação de que nada está sendo construído, de que o tempo está sendo desperdiçado. Mas esse silêncio não é inércia. Ele funciona como um espaço interno, onde algo mais profundo começa a se formar. É ali que antigas estruturas se desfazem por completo, sem que novas ainda estejam prontas para aparecer. Um intervalo desconfortável, onde você já não é quem era, mas ainda não sabe quem será. Esse período exige mais do que ação, exige permanência. Permanecer sem garantias, sem aplausos, sem confirmação externa. É justamente isso que torna essa fase tão desafiadora. Tudo o que sustentava sua confiança antes já não está disponível, e você é convidado a se apoiar em algo que ainda não vê. O silêncio testa não a sua força, mas a sua confiança. Ele observa se você consegue continuar inteiro, mesmo quando nada externo te sustenta. E enquanto a mente interpreta essa pausa como abandono, algo invisível trabalha com precisão. O que parece vazio começa lentamente a se organizar como gestação. Não há sinais claros ainda, mas há um movimento silencioso preparando o próximo nascimento. É nesse ponto que uma compreensão começa a emergir com mais clareza. O maior peso que você carrega não vem do que está acontecendo fora, mas da tentativa constante de controlar o processo. Existe um esforço invisível para prever resultados, acelerar respostas e garantir que nada saia do roteiro que você imaginou. Esse esforço cansa, porque lutar contra o fluxo exige mais energia do que seguir com ele. A necessidade de controle cria a ilusão de segurança, mas na prática, aumenta a tensão. Quanto mais você tenta decidir o tempo, o desfecho e as pessoas que devem permanecer, mais rígido tudo se torna. A vida, que se move por ajustes sutis, não responde bem à força. Ela se fecha quando é pressionada. Perceber isso não acontece de forma abrupta. É um desgaste gradual. Você começa a notar que insistir não traz paz, apenas exaustão. Que segurar o que já está se desfazendo não impede a dor, apenas a prolonga. A resistência se revela como o verdadeiro fator de sofrimento, não os acontecimentos em si. Nesse estágio, o controle deixa de parecer força e passa a ser reconhecido como medo disfarçado. Medo de perder, medo de não saber o que vem depois, medo de confiar em algo que não pode ser previsto. E é exatamente esse medo que impede o avanço. Ao reconhecer isso, algo interno começa a ceder. Não é desistência, é compreensão. Você percebe que não precisa comandar cada detalhe para que as coisas sigam adiante. Soltar o controle não significa perder direção, mas permitir que a vida atue com mais fluidez. Quando a rigidez diminui, o caminho começa a se abrir de outra forma, menos forçada, mais alinhada com o que precisa acontecer. Em algum ponto dessa travessia, algo muda de lugar dentro de você. A dor que antes parecia apenas destruir começa a revelar outro papel. Ela já não chega apenas como ferida, mas como mensagem. O que antes paralisava agora provoca reflexão. Você passa a perceber que cada desconforto carrega uma informação que antes era ignorada. A pergunta que dominava a mente começa a se transformar. Já não é mais um "por que isso aconteceu comigo?", carregado de revolta e incompreensão. Aos poucos surge um "para quê?", mais silencioso, mais atento. Essa mudança parece sutil, mas ela altera toda a forma como você se posiciona diante da própria história. Quando a dor se torna mestra, você deixa de lutar contra ela e começa a escutá-la. Não como alguém que se conforma,
mas como alguém que aprende. Os erros passam a ser vistos como sinais, as perdas como orientações, os silêncios como convites à maturidade. Nada do que foi vivido parece desperdiçado. Nesse estágio, o papel de vítima perde força. Você percebe que permanecer preso à ideia de injustiça apenas prolonga o sofrimento. Assumir o papel de aprendiz não elimina a dor, mas devolve sentido a ela. Você entende que certos padrões só se repetiam porque ainda não tinham sido compreendidos. A dor, então, deixa de ser um peso que empurra para baixo e passa a ser um impulso para dentro. Ela direciona o olhar para aquilo que precisa ser revisto, curado e transformado. E quanto mais você aprende com o que doeu, menos precisa reviver as mesmas quedas. O sofrimento não some de imediato, mas ele deixa de ser caos e começa a se organizar como aprendizado, preparando o terreno para uma mudança mais profunda. Chega um momento em que segurar passa a doer mais do que soltar. Não porque o apego desapareceu, mas porque fica claro que ele já não sustenta o que promete. Aquilo que um dia fez sentido começa a pesar. Não por ser ruim, mas por não acompanhar mais quem você está se tornando. E reconhecer isso exige coragem. Desapegar não acontece de forma brusca. Ele começa quando você entende que algumas presenças, sonhos e caminhos cumpriram sua função. Eles ensinaram, moldaram, acompanharam uma fase específica da sua vida. Insistir em mantê-los além desse ponto não preserva a história, apenas impede o movimento. Ao soltar, você percebe que não está perdendo partes de si, mas liberando espaço. Espaço para respirar, para sentir com mais clareza, para escolher sem medo. O desapego revela que muitas dores não vinham do que se foi, mas da tentativa de fazer durar algo que já havia terminado internamente. Essa liberação não apaga o passado, nem desvaloriza o que foi vivido. Pelo contrário, ela reconhece a gratidão silenciosa pelo que existiu e maturidade suficiente para seguir sem carregar o peso do que não pode continuar. É um encerramento que acontece por dentro antes de se refletir fora. Nesse ponto, algo se reorganiza. Você começa a perceber a diferença entre apego e vínculo verdadeiro. O apego aprisiona, o vínculo sustenta sem prender. Ao atravessar esse portal, fica claro que soltar não é um ato de fraqueza, mas de alinhamento. É o momento em que você deixa de viver preso à versão que foi necessária no passado e passa a caminhar com mais leveza em direção à versão que está emergindo. Depois de tudo o que foi solto, algo começa a se encaixar de maneira diferente. Não há anúncio, nem virada repentina do cenário. O que surge primeiro é uma sensação interna de quietude, como se a pressa tivesse perdido o sentido. Você não sente mais a urgência de correr atrás, de provar, de insistir. Existe uma paz discreta que começa a ocupar o espaço antes tomado pela ansiedade. É nesse estado que o destino se aproxima, não como surpresa explosiva, mas como reconhecimento. As coisas certas começam a aparecer com naturalidade, sem esforço excessivo. Pessoas chegam sem conflito, oportunidades se alinham sem resistência, caminhos se abrem sem luta. Nada parece forçado, porque nada mais precisa ser. Você percebe que tudo o que foi embora cumpriu um papel essencial. Existe uma paz discreta que começa a ocupar o espaço antes tomado pela ansiedade. É nesse estado que o destino se aproxima, não como surpresa explosiva, mas como reconhecimento. As coisas certas começam a aparecer com naturalidade, sem esforço excessivo. Pessoas chegam sem conflito, oportunidades se alinham sem resistência, caminhos se abrem sem luta. Nada parece forçado, porque nada mais precisa ser. Você percebe que tudo o que foi embora cumpriu um papel essencial. As perdas, os atrasos e os silêncios não desviaram você do caminho, apenas ajustaram o ritmo para que fosse possível atravessá-lo inteiro. Aquilo que antes parecia negação, agora se revela como proteção. O tempo, que tanto incomodou, se mostra preciso. Nesse reencontro não há medo de perder novamente, porque você já não se apoia no controle. Há confiança no próprio alinhamento. O que é verdadeiro
não exige vigilância constante, apenas presença. A vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de cooperação silenciosa. No fim, a compreensão se instala com suavidade. Nada foi retirado sem motivo, nada foi atrasado por descuido. Tudo estava preparando você para reconhecer o que realmente lhe pertence sem se perder no processo. O destino não chega para preencher vazios, mas para caminhar ao lado de quem aprendeu a estar inteiro. E essa certeza, silenciosa e firme, se torna o sinal mais claro de que a travessia valeu a pena. Se tudo isso fez sentido para você, respira fundo agora. Porque entender o tempo da própria alma muda a forma como a gente vive, sente e escolhe. Nada do que você passou foi em vão. Cada perda, cada silêncio, cada espera estava te lapidando para esse ponto em que você começa a enxergar com mais clareza, menos medo e mais paz. Se essa mensagem encontrou você exatamente no momento certo, deixa o seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também estão atravessando esse processo em silêncio. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala de atalhos, a gente fala de consciência, maturidade e transformação real. Esse espaço é para quem cansou de correr atrás e começou a caminhar com propósito. Para quem entendeu que a vida não erra o tempo, só espera a gente estar pronto. E se você sentiu que esse vídeo falou diretamente com você, escreve aqui nos comentários: eu confio no tempo da minha alma. Que essa certeza te acompanhe nos dias difíceis e te lembre que o que é verdadeiro não se perde, apenas se alinha. A gente se encontra no próximo vídeo.